Boa! Vamos seguir então? Bora? Então já criamos aqui nossa tabela de usuário e já sabemos selecionar as informações. Ok, a gente vai criar uma tabela nova agora, tá? A gente vai criar uma tabela, botão direito New, então vamos dar o nome para ela aqui de módulo. Deixa ele carregar, beleza. Então vai ser aqui, ó, módulo ID, o nosso campo de chave, vai ser um inteiro também. Opa, tá carregando. Você pode digitar ou selecionar, tá? E ele também vai ser a nossa chave primária. Beleza. Vamos deixar esse campo como identity, porque eu quero que ele gere sozinho pra gente o código, tá? Do módulo. E aqui a gente vai colocar um desk módulo. Ou desk. Vai ser desk mod. Descrição do módulo, tá? Marchar. Vamos fazer melhor. Vai ser assim, ó. Esse vai ser o nome do módulo. E eu vou ter um campo aqui que vai fazer a descrição do módulo. E esse aqui vai ser um campo um pouquinho maior. Então a gente vai colocar o tamanho dele de 100. Beleza? Boa. Então tá pronto a nossa tabelinha de módulo. Vamos salvar. E aqui a gente coloca o nome módulo. Deixa ele criar nossa tabela. Beleza, vamos fazer algumas consultas e vamos cadastrar alguns módulos também, tá? Então vou fechar aqui. Beleza. Então vamos fazer alguns testes agora com nossa tabela de módulo, que não tem nada ainda, não existe, né? De informações, apenas a tabela. Enquanto ele expande ali, aqui ó, já aparece agora o usuário e módulo. Vamos fazer o nosso select de módulo. A gente faz um com asterisco aí só para te ver as informações, mas lembrando, não é uma boa prática eu fazer o meu select com o módulo, tá? Vamos aproveitar esse errinho aqui, vamos fazer algumas considerações legais para quando você estiver trabalhando no dia a dia, até mesmo na faculdade, né? Se você estiver estudando aí a cadeira, né, o módulo de banco de dados, então você aparece algumas questõezinhas assim, ou então no dia a dia mesmo, você fez o seu comando aqui SQL, mas ele está dando um erro. O que está errado? Então sempre lembra, você tem uma parte que é selecionar alguma coisa e da onde. Se da onde, você tem que lembrar de colocar o from, tá? Se você não colocar o from, ele não funciona, beleza? Então vamos selecionar aqui tudo, dá um Ctrl F5, só para validar a sintaxe, e o F5 ele roda pra gente. Show de bola. Vamos já colocar os campos aqui, que lembrando, o asterisco é uma prática usar ele, tá? Ele existe ali para ajudar você nos seus testes, tudo, mas nos seus códigos, nos seus projetos, procura sempre informar certinho quais são os campos, né, tá bom? Até mesmo se você tiver uma área na sua empresa que tem os DBAs, tem um pessoal de análise de dados que vai validar suas consultas, suas queries, então é importante você fazer assim para não tomar nenhum puxão de orelha deles lá e nem ter nenhum chamado às vezes devolvido porque você usou um asterisco, tá bom? Então vamos cadastrar nosso módulo, ó. Então relembrando, para fazer o cadastro, eu uso o comando insert into, onde eu informo a minha tabela e os meus campos. Como a gente já colocou eles aqui, eu vou até copiar para ficar mais fácil. São dois campos, eu poderia ter mais campos, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o administrador, administrador, administrador. Vamos só reduzir isso aqui para a gente ganhar um espaço, tá bom? Então a gente consegue também aumentar e diminuir, tá? Igual no Visual Studio, com o Ctrl e o mouse, acho que esse tamanho tá bom, né? Pra gente ver. Insert into, então colocamos o nome do módulo e a descrição. Então é módulo que permite administração da aplicação, por exemplo. Tá bom. Então, vamos cadastrar esse módulo. Rodo com o F5, tudo certo. Vamos só agora verificar que ele cadastrou esse módulo administrador. Rodando aqui o F5, ó, cadastrou pra gente. Show de bola. Vamos cadastrar mais alguns módulos. Beleza, vamos só alterar agora o nome, né? Então eu tenho cadastro, relatórios, relatório, né?
parte de cadastro eu tenho apenas consulta. Ok, módulo que permite realizar cadastros. Módulo que permite visualizar relatórios. E módulo que permite realizar consultas. E a gente já viu que eu consigo cadastrar todos de uma vez, né? Seleciona as três linhas, F5, ele rodou pra gente. Beleza. Então, ó, executando novamente, tá aqui os nossos módulos cadastrados. Muito bom. Beleza. Então temos nossos usuários e nossos módulos. Tá faltando aqui a gente agora criar uma tabela para a gente poder ver assim, como é que eu dou uma permissão de um usuário para um determinado módulo. Eu tenho as duas tabelas, mas elas não conversam entre elas, não. O usuário fala apenas de usuário e módulo fala apenas de módulos referente a eles. Então nesse cenário a gente precisa de uma relação entre essas duas tabelas para eu poder saber, por exemplo, que o usuário José ele tem acesso a quais módulos da minha aplicação, do meu sistema. A gente não tem isso hoje, nesse momento. Então a gente vai criar agora uma tabela para poder fazer esse relacionamento, tá? Existem várias formas de fazer isso, certo? Uma delas, a gente criar uma tabela intermediária que ela vai ter as chaves primárias de cada uma das minhas tabelas, das minhas entidades. E aí com isso eu vou ter assim, olhando o relacionamento eu sei o que um usuário ele consegue, o que ele tem de perfil, quais são os módulos pertinentes a ele, tá bom? Então vamos fazer agora essa tabela. Botão direito, só que aqui é em Tables, então New Table, ok. Carregou pra gente, então a gente vai colocar aqui, ó, nossa tabela de usuário, ela tem como chave o usuário ID, beleza? Então a gente precisa desse campo, vai ser um inteiro. E eu tenho da tabela de módulo, tabela módulo ID, e ele também é um inteiro. Boa. Então nessa tabela eu vou receber esses códigos, só que eu não posso deixar que eles gerem sozinho, automaticamente, lá usando o ident. Por quê? Tem que ser um código de usuário que seja válido, que exista na tabela. Então a gente não vai setar ele como ident, tá? O ident fica como não, que é o que ele já fica mesmo por padrão, tá? Ele fica sem porque eu preciso pegar um código já existente. A mesma coisa por módulo. E eu preciso que existam os dois, tá? Minha regrinha de negócios é para poder definir que um usuário tenha um determinado módulo, eu preciso que seja informado tanto o usuário ID quanto o módulo. Então a gente não vai, tá vendo esse campinho aqui, ó? Permitir nus, a gente desmarca eles para obrigar a pessoa, o usuário, a, a, a rotina da minha aplicação que vai fazer esse cadastro e a gente vai definir uma chave primária composta aqui, tá? Os dois campos vão ser a nossa chave. Então eu clico na primeira, seguro o CTRL e marco o segundo também, ó. Tá vendo que ele selecionou as duas linhas? É isso que eu quero, show de bola. Clico com o botão direito agora e eu vou setar ó, Primary Key. A chave fica para os dois. Legal? Ok, então vamos salvar. Ctrl S. Então a gente vai salvar essa tabela. A gente vai colocar o nome assim, ó. Módulo, underline, usuário. Porque ela é uma tabela que vai ter a relação de módulo e usuário. Então desse jeito fica fácil de eu saber esse relacionamento entre eles. Beleza? Posso fechar aqui e vamos só fazer um refresh aqui no Tables. E a gente vai ver ele criando pra gente aqui esse módulo usuário. Ó. Boa. Vamos fazer então agora o select para ele. Select asterisco. Módulo de usuário. Rodei um F5. E vamos só colocar então o nome dos campos para a gente trabalhar com uma boa prática lá, tá? A gente rodou só o primeiro só para poder pegar esses campos mesmo. Vamos ajustar aqui. E ele tá assim por causa daquela chatice, aquela chaticezinha de eu tenho que fechar e abrir de novo o SQL só para ele reconhecer, tá? Eu vou fazer isso só para ele não ficar atazanando a nossa vida, a gente achar que é erro e não é, tá bom? Então eu já volto. Só confirmando se tá tudo certo na gravação, beleza. Então só fechei e abri de novo, tá? Então você salva, ó, copia a sua consulta para salvar, abre novamente.
Então, ó, vamos só colocar um comentário. Relembrando, né? Ó, com os dois tracinhos eu consigo colocar um comentário aqui. Ó. Pesquisa na tabela de usuários. É legal você colocar alguns comentários, facilitar para você entender suas consultas, tá? Principalmente no começo, que você está começando a entender, pegar o esquema aqui, né? Então, pesquisar na tabela de módulos. Beleza. E agora a gente vai colocar aqui uma pesquisa também para nossa tabela de módulos de usuário. Opa! Nossa pesquisa aqui então, né? Na tabela de relacionamento entre módulos e usuários. Ok. Nessa tabela não tem nada, né? Rodando com F5. Então a gente vai cadastrar alguns módulos por usuário. Vai ser o nosso perfil de acesso. Para facilitar isso, vamos rodar as duas consultas aqui, ó, usuário e módulo. Seleciono as duas, ele retorna para a gente, tá vendo? Ó? Múltiplos resultados. Vamos fazer um insert aqui baseado nesses resultados. Só que eu vou tirar esse like agora por enquanto. A gente vai rodar aqui os dois, ó. Beleza, vamos só expandir aqui, ó. Quero ver os dois. E vamos montar aqui os nossos inserts. Vamos lá. Beleza. Então eu preciso colocar aqui, ó, no meu insert, o módulo de usuário, os dois campos, né, o usuário e o módulo, e aqui eu informo o ID do usuário e o módulo. Então, por exemplo, usuário 5, André, eu vou dizer que ele tem acesso ao módulo 1 de administrador. E a gente vai incluir mais alguns, tá? Opa, fiz errado, vou desfazer. Vou copiar e colar alguns para a gente poder dar alguns acessos aqui, para a gente poder brincar com os acessos, tá? Então o primeiro aqui, eu ainda não executei, tá? Só coloquei o comando. Então vai ser, ó, vamos até testar. Vamos executar aqui o módulo usuário. Não trouxe ninguém ainda, beleza? Ele retornou. Vamos voltar com as consultas, as duas primeiras, para a gente poder ver quais são os usuários e os módulos, beleza? Então a gente viu 5, vamos ver o do João agora. O usuário João é o 1. E o João ele vai ter acesso ao cadastro 2. O usuário 1. João também vai ter acesso ao relatório. Então vai ser ao 3. Beleza. Continuando. José é o usuário 3. E eu vou dizer que o José tem acesso apenas de consulta. Depois de José nós temos Maria. Maria é o usuário 2. Eu vou dizer que Maria tem acesso a 4 consulta. E ela também vai ter acesso aos relatórios, que é o 3. Beleza. Agora nós temos Miguel, 6. O Miguel vai ter acesso apenas aos relatórios. Então vai ser o 3. Finalmente eu tenho o usuário Pedro. O Pedro eu vou dizer que ele tem acesso ao cadastro, que é o 2. Só que além do cadastro, ele também vai ter acesso ao relatório, 3, e também à consulta. Ele só não vai ser administrador. Beleza? Então vamos selecionar todas essas linhas. No F5, vamos ver se não dá nenhum erro. Cadastrou todas as nossos registros, tá? Ó. Selecionando aqui nossa tabela de relacionamento, módulo usuário. Tá aqui todo mundo, ó. Beleza, funcionou. Só que tá meio difícil de saber quem é quem aqui, né? Então a gente vai ver na próxima aula como criar uma consulta aqui para poder facilitar entender esse relacionamento. Mas antes, só para encerrar o assunto aqui dessa tabela, só para a gente entender o relacionamento funcionando, vamos supor que eu tenho aqui, ó, na minha tabela a gente tem, vamos só ordenar pelo usuário ID, tá? Para poder mostrar uma coisa para vocês. Ordenando pelo usuário ID, ele me diz que eu tenho, ó, 6 usuários e o último código é o 6. Por exemplo, se eu tentar inserir um módulo de usuário, vamos copiar esse item aqui. Eu quero cadastrar um usuário que tem um ID 7. E eu quero que ele tenha lá o módulo 1, que é de administrador, né? Vamos só confirmar aqui na tabela de módulos, o código para administrador. Então é isso mesmo, ó. 1.
Então eu vou cadastrar esse usuário 7 que não existe na minha tabela, ó. Relembrando, ó, olha lá meu select no usuários. Só tem usuário até o 6. Eu vou cadastrar então o usuário 7 para esse módulo administrador. Seleciono e executo com F5 para fazer esse cadastro. E ele permitiu, olha só, cadastrou aqui ó, um usuário 7 na minha tabela de módulo de usuário. Só que olha só, eu não tenho esse usuário, né? O usuário 7 ele não existe. E olha só, ele cadastrou. Então tem um problema aí que eu preciso resolver isso. Eu tenho que forçar esse relacionamento a não permitir que isso aconteça, tá? Para a gente poder fazer isso, vai ser na próxima aula. Antes da gente só fazer, a gente vai ter esse comandinho de delete. A gente vai usar ele só para deixar certinho já para a próxima aula essa tabela modo de usuário, tá? No comando delete ele serve para excluir um registro da base, tá? Mas a gente vai usar o where e a gente informa, ó, exclua da tabela onde, e aí eu coloco a minha condição. A gente vai excluir onde o usuário ID seja igual a 7, tá? Eu executei, ele removeu. Vamos executar aqui novamente. Nosso select módulo usuário. Muito bem, beleza? Ó, removi, tá? A gente vai colocar essa regra agora para não permitir que eu faça esse cadastro que não vale, né? Que não faz sentido pra gente. Então, próxima aula a gente vê isso. Obrigado por ter visto até aqui. Dá um joinha aí e vamos seguir, pessoal. Até mais, tchau, tchau.